Já está no ar, Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Olá, estamos de volta com o nosso podcast semanal, com o nosso Futebol na Veia, aqui na Poliesportiva. Mais uma semana de muito futebol, mais uma semana com muitas novidades no mundo da bola. Você vai encontrar campeões já por aqui. Daqui a pouquinho a gente já vai começar falando sobre um campeonato que já temos um campeão, outros campeonatos também já no seu final, outros no seu início apenas. Eu sou Gabriel Max, apresento mais uma vez esse podcast, esse programa para vocês. Ao meu lado, o nosso comentarista Ícaro Dias. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Olá, Gabriel. Olá também, meu amigo da Rádio Poliesportiva. Hoje no nosso 16º programa. Isso, 16º. Número muito importante, emblemático, né? Daniele De Rossi, um dos jogadores ídolo da Roma, jogou recentemente pelo Boca Juniors, defendeu durante muitos anos essa camisa. E também o Marcelo do Real Madrid, também cracaço de bola. Ele que fez história com a camisa 16 da seleção brasileira. Seleção brasileira, verdade. Depois que ele acabou mudando de número, virou camisa 12, né? Mas por muitos anos defendeu a 16 na amarelinha. É assim como o Roberto Carlos também, que no Real Madrid jogava com a 3, ele não jogava com a meia dúzia, né? Não, era 3 também. Muito bem, este é o nosso programa. Já vamos começar com um campeão. Vamos falar sobre um campeonato pintou o primeiro campeão do nosso programa. E quem é esse campeão? Já digo pra vocês. Aliás, quem vai dizer pra gente não sou eu não. Quem vai dizer é Leonardo Abraão, ele que traz o primeiro boletim de hoje. É o campeonato chinês que tá aparecendo aí, ó, e vai ter campeão neste boletim. Antes de mais nada, antes de partir para esse boletim, gostaria de fazer alguns agradecimentos, que é sempre muito importante a gente ressaltar, né? Agradecer ao Paulo Arnaldo da Poliesportiva, meu muito obrigado pelo espaço, juntamente também com o Luciano Carvalho do Futebol na Veia, que são os responsáveis por esse programa acontecer, também com Diego Spinelli, né, lá da Web Rádio Mania de Recife, o PH Andrade, que estão replicando o nosso programa. É muito importante também este trabalho em conjunto, tem sido muito legal, tem sido muito proveitoso. Gostaria de agradecer também ao Ícaro por estar sempre aqui também, cedendo o espaço do seu estúdio também para a gente poder gravar, né? Agradecê-lo também e a todos os nossos colaboradores, né? A gente conta com repórteres que vão a fundo nas notícias para você, nas informações, para que a gente possa ficar realmente bem informado durante todas essas semanas e pelas próximas também, que assim seja, que perdure por muito e muito tempo, tá bom? Então vamos lá, vamos agora aproveitar, vamos com o Leonardo Abraão falar sobre o campeonato chinês, vamos dar uma passada por lá. A gente precisa primeiro pegar o nosso avião, claro, né? Porque como que a gente vai viajar lá pra China sem ter um avião, né? Então a gente já aproveita, viaja até a China para falar com Leonardo Abraão. Chega mais! Go and Joe! Go and Joe! Be the best forever! Be the best forever! Pessoal, hoje começamos com um hino do campeão chinês de 2019. O Guangzhou Evergrande bateu o Xangai Shenhua na última rodada da competição e se sagrou octacampeão chinês. O time de Fábio Cannavaro precisava apenas de um empate para se sagrar campeão, mas não tomou conhecimento do Xangai Shenhua e aplicou 3-0. Em Cantão, o time fez os gols com Wei Shihao, Park Ji-soo e Ai Xen, o ex-brasileiro Elkson. Assim, com uma grande arrancada no segundo turno, a equipe desbancou Xangai SPG e Beijing Guoan. Ou seja, depois de 7 títulos consecutivos e uma interrupção no ano passado, o time volta a se tornar o número 1 da China e agora tem 8 títulos nacionais. Mas não podemos deixar de lembrar do vice-campeão, o Beijing Guoan, que fez uma grande partida contra o Shandong Luneng e venceu de virada por 3-2. A equipe comandada em campo por Renato Augusto liderou o campeonato por uma metade,
por quase o primeiro turno inteiro e fez uma grande campanha, ficando apenas 2 pontos atrás do campeão. No último jogo, a equipe perdia por 2-0 contra o Shandong Luneng, jogando em casa. Roger Guedes e Fellaini fizeram os gols dos visitantes, mas Zhang Yunin, o brasileiro Renato Augusto e Wang Zimin fizeram os gols da virada. O maior destaque vai para Renato Augusto. Participou dos 30 jogos dessa Superliga e não foi sequer substituído, atuando em todos os minutos da competição. Agora que já passamos pelo campeão e pelo vice, vamos falar um pouco dos outros jogos. O terceiro colocado, Xangai SPG, em casa, não tomou conhecimento do rebaixado Shenzhen e aplicou 6-0, com direito a 4 gols do austríaco Arnautovic, um do brasileiro Hu e um do brasileiro Oscar. Ainda mais, tivemos o Daliei Fang em casa batendo o Lanterna Beijing Ren por 2-0, o Tianjin Teda que bateu o Chongqing Lifan por 2-0, o Jiangsu Suning com um show de Alex Teixeira, um dos destaques do campeonato, também bateu o Tianjin Tianhai por 2-0, o Henan Jiani terminou o campeonato batendo o Guangzhou RF por 1-0 e o Hebei Fortune ganhou do Huanzhou fora de casa por 2-1. Agora passando rapidamente pela classificação. Terminamos com o Guangzhou Evergrande em primeiro com 72, o Beijing Guoan vice-campeão com 70 e o Xangai SPG com 66 na terceira colocação. No Z2, Shenzhen com 21 e o Beijing Ren com 14. Agora um pouco dos grandes destaques. O artilheiro foi o israelense Eran Zahavi com 29 gols. O vice-artilheiro foi Paulinho com 19, seguido por Aelcon de Alex Teixeira com também 18. Em relação à liderança nas assistências, também deu Brasil. Oscar em primeiro com 13, depois em segundo Yang Liu, representante chinês, com 12 e outro representante chinês, Cao Yunjin, do Jiangsu Suning, com 11. Renato Augusto terminou a competição com 10 assistências. Mas a temporada nacional na China ainda não terminou. No próximo dia 6, ainda teremos o jogo, a decisão entre Xangai Xinhua e Shandong Luneng pelo segundo jogo da Copa da China. Conheceremos então o segundo campeão nacional, o último da temporada. Essas foram as informações do futebol chinês. Eu sou Leonardo Abrão para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Parabéns ao Guangzhou Evergrande, campeão chinês de 2019, Ícaro Dias. Que beleza, hein? Já podemos comemorar um título dentro do nosso programa. Guangzhou que conseguiu ter o melhor ataque, a melhor defesa, mesmo com a turbulência que passou o Flávio Cannavaro durante algum período, né? Foi um dos 3 programas que a gente gravou que ele tinha ido fazer uma reciclagem, né? Depois acabou voltando pro comando do Guangzhou, conquistando mais um título, maneira impecável. Paulinho sendo vice-artilheiro da competição com 19 gols. 10 gols atrás do Zahavi, que teve uma temporada espetacular, o egípcio. E também a parte de assistência também, né, Gabriel? Que é algo que a gente nunca dá tanto valor. O Zahavi é israelense, não é? Israelense. O Zahavi. É que eu confundi com o El Shaarawy. Ah, sim. Não, tá certo. Mas agora já... Tudo no seu devido lugar. Tudo no seu devido lugar. Dá buchicho esse negócio aí, não pode ficar errando, não. E que participação do Oscar. Que tudo é perto. Egito e Israel é tudo colado. Ali, né? Tudo mas dá um BO também, você tem razão. Você dá um BO danado. E que bela temporada do Oscar, né? O Oscar que pra muitos aqui no futebol brasileiro tá aposentado, né? Jogando lá na China, mas com uma grande atuação, 13 assistências. Renato Augusto também muito bem, com 10 assistências e 30 jogos, participando de 20% dos gols da equipe do Beijing Guoan, que foi vice-colocado, que brigou pelo título até o fim. E agora vamos ver, né, se a equipe do Shandong consegue conquistar mais um título. E o destaque negativo é Javier Mascherano, rapaz. Mascherano foi o cara que mais tomou cartão amarelo na Superliga Chinesa, com 9 cartões, ele que vai reforçar a equipe do Estudiantes na próxima temporada. Eu não sei porquê, mas eu não me surpreendo com essa notícia. De argentino tendo o maior número de cartões? Ou Mascherano. O próprio Mascherano. Não me surpreende muito, viu? Não, eu fiquei um pouco surpreso. Achei que ele ia ficar mais calminho jogando na China, mas... Que nada. Uma vez esquentado, o cara sempre vai ser esquentado. É difícil, viu? Mas o fato é que semana que vem traremos, né, mais informações também sobre o campeão da Copa da China. Então teremos novidades na próxima semana também com relação ao futebol chinês. Agora, voando mais uma vez, pegando o nosso aviãozinho, vamos lá pegar o nosso avião, vamos viajar até o Japão agora. Vamos com Rafael Regis, ele que nos informa sobre o boletim da J-League, o campeonato japonês. Então é contigo mesmo, vai lá, Rafa Regis.
nos informe. Lembrando que estamos a uma rodada de conhecer o campeão japonês também. Então vamos lá. Irashaimase, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este resumo do que aconteceu e vai acontecer na J-League, o campeonato japonês. Antes de mais nada, já aviso que eu vou ficar devendo aquele gol, né, com narração japonesa e tudo mais, mas por um bom motivo. Tem um pacotão de informações aí pra você, porque, afinal de contas, tem um time aí que colocou uma das mãos na taça. Depois de um verdadeiro revezamento entre FC Tóquio, Kashima Antlers e Yokohama Marinos na liderança, os resultados da 33ª rodada deixaram o time de Yokohama bem próximo do título. Com os times do G3, aconteceu o seguinte: FC Tóquio, jogando em casa, empatou em 1-1 com o Urawa Red Diamonds. O Kashima Antlers vacilou de novo, perdeu em casa para o Vissel Kobe por 3-1, acumulando a 3ª rodada sem vitória. E fez bonito, goleou fora de casa o Kawasaki Frontale por 4-1, com 2 gols do brasileiro Eric, ex-Palmeiras. Aí, finalizada a rodada, foi só correr pro abraço e assumir a ponta da tabela de classificação com 67 pontos. Na sequência, vem o FC Tóquio com 64 e em terceiro, já sem chances de título, o Kashima Antlers com 60. O Kawasaki Frontale ainda sonha com uma vaga na Liga dos Campeões da Ásia, está lá na 4ª posição com 57 pontos. Seguinte, última rodada, e sabe qual será uma das partidas? É, Yokohama Marinos e FC Tóquio, isso mesmo, líder enfrentando o vice-líder. A situação do Yokohama é até confortável, isso porque um simples empate basta para a equipe levantar a taça. Para o FC Tóquio ficar com o caneco, precisará vencer por 4 gols de diferença. O time da capital tem 20 gols positivos de saldo, enquanto o Yokohama tem 27. Então, caso o time de Tóquio vença aí, por exemplo, por 4-0, os saldos ficariam 24-23 para o Tóquio, mas aí a missão é complicadíssima para o time da capital, né? Só reforçando que os 2 primeiros critérios de desempate em caso de mesma pontuação entre as equipes são saldo de gols e depois gols pró. Neste último quesito, o time de Yokohama leva ampla vantagem, com 65 gols marcados diante de 46 marcados pelo FC Tóquio. Portanto, se o FC Tóquio vencer e empatar aí no saldo de gols, vai ficar com o vice-campeonato por ter um ataque pior que o do Yokohama. Pra gente encerrar, rebaixamento. O Júbilo Iwata venceu o Nagoya Grampus por 2-1, mas o Shonan Bellmare, que estava 2 posições acima, também venceu e acabou com as chances de salvação do Júbilo. A equipe até deixou a lanterna, mas foi rebaixada para a 2ª divisão japonesa, juntamente com o Matsumoto Yamaga, que foi goleado pelo Gamba Osaka por 4-1. Quem terminar na 16ª posição, 2 posições acima aí de Júbilo e Matsumoto, terá que disputar uma repescagem com o vencedor de uma seletiva que está sendo disputada aí entre os times que ficaram da 3ª até a 6ª posição da segundona, para saber quem vai disputar aí a divisão principal em 2020. É isso aí, meus amigos. Semana que vem eu tô de volta com tudo o que aconteceu na última rodada da J-League, aí o grito de campeão que será dado muito provavelmente por Yokohama Marinos. Mas tudo pode acontecer, né? Rafael Regis para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. É, rapaz, eu já tô ficando ansioso já pela essa próxima semana, porque teremos campeão lá na China mais uma vez, teremos agora campeão lá no Japão, última partida entre Yokohama Marinos e FC Tóquio, líder e vice-líder, tendo chances ainda o FC Tóquio de ser campeão, mas para isso precisa ganhar por 4 gols de diferença, é bastante coisa, mas nada é impossível no futebol. Aliás, os critérios de desempate no Japão são uma verdadeira piada, né? Porque o time tem 21 vitórias, 2 à frente do FC Tóquio, e se perder por esse saldo de gols, perde o título. Então é uma coisa assim, não dá pra acreditar. A mesma coisa vale pro Kashima Antlers. Se perde o jogo dele contra... Aqui, ó, vamos olhar aqui na tabela. Contra o Nagoya Grampus, que também viu uma situação complicada, ele pode perder a vaga para Champions da Ásia pro Kawasaki Frontale.
Porque o Kawasaki tem um gol atrás de saldo dele. Então se o Kawasaki vence por 2 gols ou mais de diferença e o Kashima perde pro Nagoya Grampus, ele também perde essa vaga. Aliás, a parte de baixo do campeonato japonês está muito boa, Gabriel. Se a gente for pegar do Nagoya Grampus até o Shonan Bellmare, todo mundo tem chance de pegar esse playoff da segunda divisão. O Nagoya Grampus, que é o time do Jô, o Our Reds, que foi a equipe que jogou as fases finais da Champions League da Ásia, o Sagantoso, o time do Fernando Torres. E o Urawa Reds teve uma sequência péssima, né? Esses últimos 5 jogos, 2 empates, 3 derrotas. Vem em declínio enorme no campeonato Urawa Reds, né? Só não tá pior que o Shimizu Spurs, né? Que o Shimizu vem de 4 derrotas e um empate. E quando o Júbilo tentou a arrancada para sair da zona do buraco... Tarde demais. Já era. Muito bem. Este então foi o campeonato japonês aqui no nosso programa no Futebol na Veia Esportiva. Vamos agora fazer o seguinte, vamos de bate pronto, vamos com informações do futebol europeu. Hoje temos um boletim especial com o nosso velho conhecido, com o Juan Silva. Ele está de volta para falar agora sobre o futebol europeu e sobre como será essa Euro de 2020, os grupos, tem grupo da morte, tem grupo forte, aí a gente vai debater um pouquinho mais daqui a pouquinho. Vamos primeiro ao boletim do Juan. Vambora! A UEFA sorteou no último sábado os grupos da Eurocopa 2020 e o atual detentor do troféu não levou muita sorte. Em evento realizado em Bucareste, na Romênia, ficou definido que Portugal ficará no famoso grupo da morte. O sorteio ainda colocou Itália e Turquia frente a frente no jogo de abertura, no dia 12 de junho, em Roma. Os chaveamentos ficaram assim. No grupo A temos Turquia, Itália, País de Gales e Suíça. No grupo B temos Dinamarca, Finlândia, Bélgica e Rússia. No grupo C temos Holanda, Ucrânia, Áustria e o vencedor dos playoffs da divisão D da Liga das Nações. Daí podemos tirar Geórgia, Macedônia, Kosovo, Bielorrússia. No grupo D temos Inglaterra, Croácia, República Tcheca e o vencedor dos playoffs da Liga das Nações da divisão C, que temos Escócia, Noruega, Sérvia e Israel. No grupo E, temos Espanha, Suécia, Polônia e ainda o vencedor da divisão B da Liga das Nações, que aí podemos tirar Bósnia, Eslovênia, Irlanda e Irlanda do Norte. E por fim, no grupo F, ou grupo da morte, temos Portugal, França, Alemanha e o vencedor da divisão A da Liga das Nações, os playoffs da Liga das Nações, com Islândia, Bulgária, Hungria e Romênia. Vale lembrar que essa é a primeira vez que a Euro terá 12 sedes, diferente da última, que foi feita na França, vencida por Portugal. Londres, Munique, Budapeste, Roma, Baku, São Petersburgo, Bucareste, Amsterdã, Dublin, Bilbao, Glasgow e Copenhague foram as escolhidas para o evento. Todas as cidades sedes irão receber 3 partidas da fase de grupos, mais uma partida eliminatória. A exceção será Londres, que receberá também as finais. Os grupos também foram divididos em 2 cidades cada. No grupo A temos Roma e Baku. No grupo B, São Petersburgo e Copenhague serão as sedes da chave. No grupo C, Amsterdã e Bucareste. No grupo D, Londres e Glasgow. No grupo E, Bilbao e Dublin. E no grupo F, Munique e Budapeste. As equipes jogarão dentro dos grupos A a F, todas contra todas. As 2 melhores classificadas avançarão para a fase eliminatória, com 4 das 6 equipes classificadas em terceiro lugar avançando também por conta do melhor desempenho. Assim seguem até a final no dia 12 de julho. Os jogos dos playoffs, para definir os últimos classificados, acontecem entre os dias 26 e 31 de março de 2020. Essas são as informações da Eurocopa. Eu sou Juan Silva para Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Alguma dúvida de que esse grupo F é o grupo da morte da Eurocopa de 2020, Ícaro Dias? Nenhuma. Você pega a penúltima campeã do mundo, a atual campeã da Euro, a atual vice-campeã da Euro e a atual campeã do mundo. Só isso. Só, né? Só isso. Só tem esse pacotão. E o Max, o que eu acho legal, o grupo D. Podemos ter um grande clássico, Inglaterra e Escócia, já imaginou? Poderemos ter esse grande clássico ali, europeu, entre Inglaterra e Escócia. Muito bem, eu tô dando uma passada aqui nos outros grupos também, dando uma olhada.
Temos também um outro grupo que é interessante também, que é o grupo B, que tem Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Rússia. Pode ter um equilíbrio aí. Claro que a Bélgica leva uma vantagem um pouco maior, né? Temos também o grupo da Itália, que enfrenta Suíça, Turquia e País de Gales. Já estão definidos os 4. Não é esse grupo da Itália não, viu? Difícil, viu? Esse grupo, acho que eu vou colocar como o segundo mais difícil aí. Depois, esse grupo da morte, claro que ele é o concurso, né? Porque a Turquia conseguiu atrapalhar a França dentro das eliminatórias. Gales, querendo ou não, pode surpreender com o Gareth Bale, depende como o Bale vai estar em forma ou não. E a Suíça vem crescendo muito. É sempre ferrolho, né? A Suíça, pra você marcar gol na Suíça é muito difícil, tanto que a Suíça na Copa de 2006 foi eliminada sem sofrer gols. Acabou caindo perante a seleção da Ucrânia nas oitavas de final nos pênaltis. Então é uma seleção muito difícil de marcar gols, tanto que o Brasil contra a Suíça na Copa do Mundo. Muito bem, agora que a gente já falou sobre um apanhado geral da Eurocopa, né, como será no ano de 2020, agora sim vamos pegar o nosso avião, agora sim a gente vai de encontro à Turquia. Neste momento, vamos com o Renan Silva com o boletim sobre a Super League da Turquia. Já a gente comenta também um pouquinho mais sobre este campeonato. A 12ª rodada da Super League teve início no último sábado, com o empate do Fenerbahçe em 2-2 com o Göztepe fora de casa. O Canário Amarelo chegou aos 22 pontos na 6ª posição. No domingo, o Galatasaray empatou em 1-1 com o Trabzonspor fora de casa. O Leão de Istambul chegou aos 20 pontos na 8ª posição. Na segunda-feira, o Besiktas goleou o Kayserispor por 4-1 no Vodafone Park, com um gol de honra visitante marcado pelo craque togolês Emmanuel Adebayor. O Águia Negra chegou aos 24 pontos na 3ª posição. A 14ª rodada tem início nesta sexta-feira, com o Fenerbahçe recebendo o Gençler Birliği no estádio Ülker. No sábado, o Galatasaray recebe o Alanyaspor no estádio Türk Telekom. E no domingo, o Besiktas visita o Kasimpasa. Essas foram as informações do futebol da Turquia. Eu sou o Renan Silva, futebol na veia e rádio poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Ícaro, e tá rolando um papo aí, tá rolando uma conversa pelos bastidores que tanto o Başakşehir, o Istambul Başakşehir e o Sivasspor, que são líder e vice-líder, estão em busca de um novo atacante. Robinho pode perder espaço lá no Istambul e pode Robinho já perdeu espaço no Istambul. Já perdeu já há algum tempo, né? Já tá amargando o banco de reservas, mas pode perder ainda mais espaço já deixando o clube. E pode pintar Alexandre Pato na Turquia. Já houve uma certa conversa, claro que são rumores ainda, mas pode pintar por terras turcas. Paga o Uber pra ele ir. Do jeito que ele tá merecendo, né? Vai lá, pra encerrar a carreira por lá mesmo. O Pato tá muito mal jogando bola aqui no Brasil. E o engraçado, rapaz, eu não sabia que Emmanuel Adebayor ainda tava jogando bola. Verdade. Ele que já começou a sua carreira no Arsenal, levou a seleção do Togo pra Copa do Mundo em 2006, num grupo que tinha a França, a própria Suíça e também a seleção da Coreia do Sul. E depois disso o futebol da Adebayor foi declinando, tentou uma passagem pelo Real Madrid sem sucesso, depois com os Citizens. E eu achei que ele tinha até parado, mas que bom que ele tá jogando e ajudando muito a equipe do Águias Negras, né, do Besiktas, na 3ª colocação do Campeonato Turco, apenas 3 pontos de diferença pro Sivasspor. Lembrando que Emmanuel Adebayor tem 35 anos, eu pensei até que ele fosse mais velho, mas ainda está na ativa jogando no Campeonato Turco. Muito bem, vamos agora mais uma vez pegar o nosso aviãozinho, vamos lá, vamos viajar, sempre numa poltrona confortável, para ouvir o boletim. Vamos ouvir um boletim agora de Lauren Berger, ela que fala sobre o Campeonato Espanhol, a La Liga, segundo ela, o melhor campeonato do mundo. Vamos lá com Lauren Berger. Olá, chicas e chicas mais lindas desse mundo, e eu voltei! E vim falar sobre o melhor campeonato do mundo, que vocês já sabem que é a La Liga, o nosso campeonato espanhol que chegou à sua 15ª rodada nesse último final de semana. E olha, se semana passada os jogos foram de 2-1, nesse final de semana os confrontos contaram com goleadas. E é uma coisa que a gente gosta, né? Vai dizer. Mas os reflexos da semana passada continuaram, hein? E começando, nem tudo foi muito bom, não.
O primeiro duelo foi entre Celta e Real Valladolid e os times não conseguiram marcar nada, ficando no 0-0. No sábado, o Real Madrid entrou em campo para mudar isso e começou os confrontos do dia. Jogando fora de casa, encarou o Alavés e venceu por 2-1. Os tentos foram marcados por Sérgio Ramos e Carvajal para os madrilenhos. Luca Pérez descontou para os mandantes, convertendo um pênalti. No mesmo dia, o Real Sociedade encarou o Eibar e venceu por 4-1. E na sequência, o Betis visitou o Mallorca e venceu por 2-1. E quem ficou pelo mesmo placar foi o Valência, que venceu o Villarreal. Mudando um pouquinho os rumos da rodada, o Sevilha venceu o Leganés por 1-0, com um gol anotado pelo brasileiro Diego Carlos. E o Atlético Bilbao também 3 pontos. A equipe enfrentou o Granada, que está numa maré de azar, e ficou no 2-0. O Osasuna visitou o Espanyol e levou a vitória para casa. O placar do jogo ficou no 4-2. E o Getafe e o Levante também se enfrentaram. E quem se deu melhor foi o Getafe, que venceu por 4-0, encerrando então as goleadas da rodada. E para encerrar, o Barcelona foi até Madrid para enfrentar o Atlético de Madrid em um dos jogos mais esperados. O confronto foi bem equilibrado, porém, mantendo seus bons resultados, o Barça não vacilou e Lionel Messi anotou um tento, fazendo com que os catalães vencessem por 1-0. Com os resultados, poucas coisas mudaram. O Barcelona ainda permanece no topo, sendo seguido pelo Real Madrid. Ambas as equipes somam 31 pontos. Em terceiro está o Sevilha, com 30 pontos. E somente 6 pontos separam os 6 primeiros colocados. Chama o bombeiro! Nessa semana tivemos a cerimônia da Bola de Ouro e tivemos jogadores de clubes espanhóis conquistando alguns troféus. Lionel Messi levou a 6ª Bola de Ouro de sua carreira e se tornou o jogador com o maior número de troféus. A dizer, eu sou el Messi, eu sou el Batigol, eu sou el Messi, melhor del mundo eu sou. E depois de levar o prêmio Golden Boy, João Félix, do Atlético de Madrid, ficou em terceiro na disputa pelo troféu Copa. Premia os jogadores sub-21. Vinícius Júnior, do Real Madrid, foi o único brasileiro da lista e ficou em 4º lugar. Os espanhóis foram bem representados, vai dizer. E era isso por hoje, Tiquitos. Eu sou Lauren Berger para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Adiós, muchachos! Sempre com boletins muito animados, Lauren Berger informa sobre a manutenção do Barcelona, né, na primeira colocação após a vitória diante do Atlético de Madrid. Lembrando que Barcelona e Real, que estão dividindo ali a primeira colocação, né, apenas os critérios de desempate deixando o Barcelona na frente do Real, ainda estão com 14 jogos e os outros times ainda precisa ser jogado ainda o grande dia 18 de dezembro. Então teremos aí um grande embate que vai definir quem já vai conseguir se distanciar. Se ficar equilibrado até ocorrer esse clássico, já vai ter uma chance de desempate. Ou então os dois times empatam e se mantém mais uma vez esse bololô todo. Algo que seria interessante, que a distância de 6 pontos ficaria em 7 entre os 6 primeiros colocados. Então seria muito interessante se Barcelona e Real Madrid empatassem. Quero falar em Barcelona, Messi, artilheiro do campeonato, com vice-artilheiro do campeonato com 9 gols. Dono da bola de ouro agora. Dono da bola de ouro e é o cara que mais assistência do campeonato espanhol. O Messi está numa fase muito interessante. Outro jogador também que está se destacando e ajudando também a sua equipe é o Martin Odegaard. O Martin Odegaard, que foi a eterna promessa da Noruega, agora parece que está começando a jogar bola. Tem 4 assistências na competição por enquanto. E o Vinícius Júnior, o Zidane já está querendo despachar ele não tá querendo ficar no Madrid, e tem um time já interessado, que é o Real Valladolid, que é o dono do time, é o Ronaldo. Então o Ronaldo quer o Vinícius Júnior para atuar na sua equipe. Será que vai pintar pelo time do Ronaldo agora? Vinícius Júnior vai começar a girar pela Espanha? Vamos aguardar. Vamos fazer o seguinte, agora vamos a um rápido intervalo, já a gente volta com muito mais emoção, muito mais informação para você sobre o futebol no mundo, aqui no Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção.
Você está ouvindo Futebol na Veia. Estamos de volta, de bate pronto, já vamos pegar o nosso aviãozinho, mais uma vez o avião com o emblema da Poliesportiva, pintado todo de laranja, olha que beleza, que aviãozão bonito. Vamos agora diretamente com informações do futebol francês, vamos com o Manu Cardoso, agora vai, Ícaro Dias, mais um boletim da Manu Cardoso, agora parece que estamos estáveis agora no campeonato francês. Acabou a bruxa do francês. Acabou. Amém. Amém, senhor. Muito obrigado. Manu Cardoso chega mais com as informações da Ligue 1. O último final de semana foi de muitos gols na 15ª rodada da Ligue 1. O Olympique de Marseille abriu a rodada na sexta e venceu o Stade Berthois por 2-1. O time de Marseille foi para cima e chutou 34 vezes com 10 chances reais de gols. A partida foi emocionante, porque o Olympique saiu na frente e o Brest empatou lá no finalzinho. Mas nos últimos minutos dos acréscimos, o sérvio Radonjic marcou um golaço e garantiu o placar para os donos da casa. No sábado, foi a vez do Lyon bater o Strasbourg, também por 2-1. O Lyon, inclusive, tem o artilheiro da competição. O Dembélé marcou 10 gols na Ligue 1 e, mesmo sem ter feito nessa rodada, continua na liderança. Por falar em desempenho, o francês Antoine Griezmann foi eleito 18º na lista final da Bola de Ouro de 2019. Ele teve uma queda de 15 posições em relação ao ano passado, mesmo tendo ganhado a Copa. O Nice goleou o Angers por 3-1. Ainda no sábado, o Lille ganhou do Dijon por 1-0, mas o destaque foi mesmo para o Montpellier, que jogou contra o Amiens e venceu por 4-2. Assim, chegou aos 23 pontos e ficou em quarto lugar. Já no domingo, tivemos o dia do 2-1. O Nantes bateu o Toulouse e o Rennes bateu o Saint-Étienne, os dois com o mesmo placar. A outra partida do domingo, que aconteceria entre PSG e Mônaco, acabou adiada devido ao mau tempo e ainda não tem uma nova data definida. Na última terça, rolou também o início de mais uma rodada da Ligue 1, a 16ª. A terça foi um dia de muitos gols, 14 no total, pouca coisa não mesmo. O Bordeaux bateu o Nimes por 6-0 e o Stade Berthois ganhou do Strasbourg por 5-0. Os outros placares do dia foram um pouco mais magros. O Olympique de Marseille venceu o Angers por 2, que está 2 rodadas sem vencer e caiu da 3ª para a 8ª posição. Esse dia também ficou marcado por um resultado surpreendente. O Lille ganhou do Lyon fora de casa e quebrou completamente todas as expectativas, porque não tinha vencido nenhuma partida fora de casa nessa temporada da Ligue 1. O placar foi de 1-0, com gol do francês Iconé. Já na quarta, foram os jogos que fecharam a rodada. O Saint-Étienne encarou o Nice e levou os 3 pontos para casa após ganhar por incríveis 4-0. Quem também se deu bem e somou esses pontos foi o Mônaco, que conseguiu vencer o Toulouse por 2-1. O Rennes ganhou do Metz por 1-0 e o Dijon e o Montpellier empataram em 2-2. Por outro lado, a partida entre Amiens e Reims foi adiada devido a uma densa neblina que estava atrapalhando a visão. O clima na França não está ajudando, é a segunda rodada consecutiva com o jogo adiado por mau tempo. Mas o destaque do dia ficou mesmo com o PSG, que ganhou do Nantes por 2-0. O francês Mbappé abriu o placar no início do segundo tempo e o brasileiro Neymar teve que trabalhar muito. Ele precisou fazer 3 gols para de fato valer um. O menino Ney fez um gol no primeiro tempo, mas foi anulado pelo VAR. Na segunda etapa, bateu o pênalti 2 vezes e deixou o seu só na última cobrança. Com esse monte de resultados, a tabela mudou um pouquinho. O PSG continua na liderança, seguido pelo Olympique de Marseille, mas agora o terceiro lugar está com o Bordeaux e o quarto com o Lille. Na outra ponta da tabela, o Toulouse está na lanterna. Esse foi o resumo duplo de rodadas da Ligue 1, com a 15ª e a 16ª rodadas. Eu sou a Manu Cardoso, pro Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Campeonato francês pegando fogo, Ícaro, mas só uma pequena correção com relação ao placar entre Saint-Étienne e Nice. Foi 4-1, terminou 4-1 essa partida nesta última quarta-feira, né? Foi jogada esta partida com gols marcados, 2
de Denis Bouanga. Ramomá fez um dos outros gols e o Wesley Fofana fechou o placar pelo lado do Saint-Étienne. Do lado do Nice, quem fez o gol de honra foi Casper Dolberg. Então ficou 4-1 essa partida. Lembrando mais uma vez, né, que teremos um jogo que foi adiado. Tivemos um jogo que foi adiado, que é entre Amiens e Stade Reims, né? Então o tempo não rolou esse jogo. Vai ficar mais pra frente no campeonato. Teremos ainda a remarcação dessa partida aí, Caro. O campeonato francês sofrendo com algumas chuvas, né? Às vezes neblina. Enfim, tá difícil, mas a bola tá rolando e o PSG ainda consegue se manter na liderança. 5 pontos atrás do Olympique de Marseille. O PSG que não conta nem com o artilheiro da competição, nem com o cara que dá mais assistência, mas tem a melhor defesa da competição com 8 gols sofridos, né? Então o PSG buscando aí mais um título francês para tentar chegar próximo aos 8 títulos do Saint-Étienne, que está na 4ª colocação. Destaque negativo para a péssima campanha do Toulouse nos últimos 5 jogos, 5 derrotas, amargando a lanterna da competição. Complicado é a situação também do Neymar, né? O Neymar que precisa fazer 3 para valer 1, é isso mesmo? A vida não tá nada fácil pro Neymar, né? Depois que ele arruma a encrenca com o treinador, né? Então ficou... O clima não tá muito legal pro menino Ney lá em Paris. Resumindo, e faz, muito tempo. Muito bem, não é dos melhores o clima para Neymar lá na França. Vamos aguardar, porque pode ser que ele saia nessa janela de meio de temporada do futebol europeu, né? Mas fato é que, por enquanto, ele segue no PSG. Muito bem, vamos agora partir para a Alemanha. Vamos pegar o nosso avião novamente. Vamos de encontro a Guilherme Ribeiro, ele que está estreando, debutando aqui na Rádio Poliesportiva, no nosso programa Futebol na Veia, nesse nosso podcast especial, edição número 16. Guilherme Ribeiro, ele que será o responsável agora pela Bundesliga, o campeonato alemão. Chega mais, Guilherme! 13ª rodada da Bundesliga iniciou na sexta-feira, com o Schalke batendo o Union Berlin por 2-1 na Veltins Arena. Veltins, aliás, nome de uma tradicional cerveja alemã mais vendida na cidade de Gelsenkirchen, por motivos óbvios. Nela, há uma forte concentração de lúpulo e 5% de teor de álcool. Certamente, a comemoração do sextou dos torcedores com a vitória foi regada por ela. No sábado, tivemos Sancho e Hazard abriram cedo o placar para o Dortmund. Dada diminuiu ao Hertha Berlim, que fez forte pressão no segundo tempo, por causa da expulsão de Hummels, finalzinho na primeira etapa. Mas os aurinegros conseguiram sair com os 3 pontos. O Leipzig dormiu líder após abrir 3-0 em 25 minutos, com Schick, Sabitzer e Werner. O segundo tempo teve pressão do Paderborn, que chegou a marcar 2 gols, mas somente 2 mesmo, com Mamba e Gazula. Para a felicidade dos touros. Os touros e os aurinegros movimentaram o dia do noticiário brasileiro também, com o interesse em Antony. Aliás, os touros já estão em fase de negociação e podem contratar o meia brasileiro por 18 milhões de euros. O jogador de São Paulo atua pela ponta direita, que hoje é ocupada por Poulsen e Nkunku. E aí, queria saber aí da bancada. Antony, chega para jogar ou chega 12º jogador ou aguenta o banco primeiro? Voltando à rodada da Bundesliga, à tarde, não teve gol do Lewandowski, mas teve gol de Miller, porém não valeu de nada. Bailey brilhou com 2 gols e deu a vitória ao Leverkusen em cima do Bayern em plena Allianz Arena. E quebrou um tabu de 7 anos do Bayern sem N em cima do Bayern com N. No domingo, o Gladbach tomou de volta a liderança após fazer o dever de casa e vencer o Freiburg por 4-2. Destaque para o suíço Embolo, que marcou 2 gols, deu uma assistência e ainda perdeu um pênalti. Nessa rodada tivemos jogo na segunda-feira, atípico até aqui. E o Mainz bateu o Frankfurt 2-1 de virada. Com isso, o G4 alemão fica o seguinte: Borussia Mönchengladbach é líder com 28 pontos. Leipzig vem em segundo com 27. Em seguida, o Schalke com 25 pontos. E em quarto colocado, o Bayern de Munique com 24. A diferença do primeiro ao 9º colocado é de apenas 8 pontos. Ah, que equilíbrio gostoso nessa Bundesliga. Agora vamos à parte de baixo da tabela. O Hertha Berlim, com 11 pontos, está na zona de playoff, enquanto o Colônia está na zona de rebaixamento, com 8 pontos, junto ao Lanterna Paderborn, que apenas tem 7. Essas foram as informações do Campeonato Alemão, com Guilherme Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva. O futebol aqui é com mais emoção.
Rapaz, continua tudo equilibrado e continua o Bayern por ali, né? Não fica brigando diretamente por enquanto pela liderança, mas tá ali na 4ª colocação, pelo menos tá na zona de classificação para a UEFA Champions League, mas precisa acordar, ainda mais que perdeu no duelo contra o Bayer Leverkusen nessa última rodada, né? Tá de cabeça inchada o torcedor do Bayern. O Robert Lewandowski, segunda rodada consecutiva que não marca gols na Bundesliga. Crise, né? Na vida de Robert Lewandowski. O Lewandowski tá uma média quase igual a do Messi, naquela temporada que o Messi marcou 91 gols, então ele tá jogando muito. E sobre a pergunta do Antony, que a gente não pode esquecer, claro, eu já venderia agora. Já pega, já manda por Sedex, já manda por 18 milhões de euros, porque a grana é boa, né? A grana é muito boa, o São Paulo pode ter uma porcentagem de uma venda futura, então momento certo de vender, se pintar essa proposta mesmo do Leipzig, manda agora. E outro ponto, se ele será titular ou não, acredito que não. Eu não vejo o Antony nem no São Paulo, ele tá tendo bola para ser titular todo jogo, então seria mais um processo de adaptação, assim como foi o David Neres também, que não foi titular na sua primeira temporada, mas agora ele tá deitando e rolando. Ele tá arrebentando por lá no futebol holandês. E fato é que vai comer um banco, vai ficar um tempo no banco ainda o Antony. Se caso for para lá, se concretizar essa transação, vai precisar passar por esse processo que é natural, né? Ainda mais chegando na Europa neste momento da carreira, que é muito jovem ainda, mas está ainda passando por momentos complicados ainda. É muito instável na carreira ainda o Antony. Então, como ele é instável, vende agora. Aproveita que está em alta e negocia o jogador, porque vai que ele não começa a render no São Paulo, e depois o São Paulo perde uma venda importante. Mas eu seguraria mais um pouco. Seguraria pelo menos para essa disputa da Libertadores do ano que vem. Dá uma então seguradinha. Já vende ele agora, negocia no meio do ano. Mas dependendo de como for... Não, conforme você amarra o contrato. Ele pode valorizar mais também, né? Você pode amarrar o contrato. Tem uma pré-venda no meio do ano. Se o São Paulo tiver classificado para a próxima fase da Libertadores ou não. Mas aí no caso já tá vendido, né? Então o valor não vai alterar, né? Se vender agora. Sim, mas você vende só um percentual. Você pode ficar com um outro valor vinculado do passe também. Quem sabe? Vamos aguardar, porque o fato é que ainda apenas especulação, né? Já tem essa proposta, mas o São Paulo ainda não deu sua resposta com relação a esse pedido pelo jogador São Paulino. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Esperamos que não vire novela, fique só nessa parte de série mesmo, que já tá bom demais. Fogo. É verdade, isso é verdade. Pois bem, vamos agora de encontro a Alexander Vieira. Vamos pegar um aviãozinho, vamos dar aquela viajada, vamos chegar até a Inglaterra. Muito bem, chegando na Inglaterra para falar sobre Premier League. Sempre ela, esse torneio glamuroso do futebol mundial, né? Se tornou glamuroso, a glamurosa disputa entre os times na Premier League, com times de menor expressão aparecendo, mas por enquanto o negócio está ficando ali com times mais tradicionais. Vamos ouvir o boletim de Alexander Vieira, já a gente comenta mais sobre a Premier League. A Premier League teve a sua 15ª rodada disputada nesta terça-feira. No início, o Crystal Palace bateu por 1-0 o Bournemouth e agora se localiza na 7ª colocação com 21 pontos. Logo depois, foi a vez do Manchester City bater fora de casa por 4-1 Burnley. Destaque para Gabriel Jesus, que marcou 2 vezes e agora é o terceiro jogador brasileiro com mais gols na Premier League, só atrás de Filipe Coutinho e Roberto Firmino. Já na quarta-feira, destaque para o Chelsea, que contou com suas promessas, Tammy Abraham e Mason Mount, que marcaram os 2 gols dos Blues na vitória por 2-1 em cima do Aston Villa. E olha, o Leicester continua com tudo na vice-liderança. Desta vez contou com seus 2 principais jogadores, o Vardy e o Maddison, para bater o Watford por 2-0. O Southampton continua sua busca por sair das últimas colocações do campeonato inglês para fugir do rebaixamento e bateu o Norwich por 2-1. O Wolverhampton é uma das maiores surpresas, acho que logo atrás do Leicester, nesta edição de Premier League, continua na 5ª colocação após bater o West Ham por 2-0. E agora os 2 grandes jogos da rodada, hein? Eu quero até saber a opinião de vocês, hein, Gabriel Ícaro? Qual foi o melhor jogo, qual é o maior jogo, assim, histórico, atualmente? Eu vou deixar essa bucha aí pra vocês, hein? O Manchester United contou com 2 gols do Rashford na volta de José Mourinho ao Old Trafford, né? Ele que saiu, teve toda essa polêmica dele ter brigado com o Pogba, teve toda essa discussão lá em Manchester.
mas os Reds bateram por 2-1 o Tottenham, agora comandado por José Mourinho. E olha, o jogão da rodada foi Liverpool e Everton, um clássico da cidade dos Beatles. O Everton até contou com o gol do brasileiro Richarlison, que não deu. O Liverpool mesmo sem Salah, que é uma dúvida inclusive para o Mundial, hein? Olha o Flamengo aí já de olho, os flamenguistas gostando nessa notícia. E Roberto Firmino, que entrou apenas no segundo tempo, e com 2 gols de Origi, o Liverpool bateu por 5-2 o seu maior rival na cidade de Liverpool. E na quinta-feira se encerra a rodada com 2 partidas. Sheffield United encara o Newcastle e o Arsenal encara o Brighton. E olha, antes de encerrar aqui o meu boletim, deixo para vocês aí na mão. Quem vence, Gabriel Ícaro? Liverpool ou Flamengo? Óbvio, se as 2 equipes forem para a final. Já deixo aqui meu palpite. Liverpool campeão mundial em 2019, hein? Deixei com vocês, hein? Eu sou Alexander Vieira, essas foram as informações da Premier League, do futebol inglês. Futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tchau, tchau! Valeu, Alexander, muito obrigado pelas informações. Tem jogo acontecendo enquanto estamos gravando o nosso programa. O Newcastle está vencendo por 1-0 o Sheffield United. Saiu agora o gol do Newcastle. Acabou de sair o gol. Enquanto eu estava encerrando o boletim aqui do Alexander, saiu o gol do Newcastle. Muito bem, temos... Foram 2 perguntas feitas por Alexander Vieira. 2 perguntas simples, né? Só pergunta difícil, né? Só pergunta difícil. Mas, ao meu ver, criou-se, por conta do futebol dessa temporada principalmente, um duelo importante entre Liverpool e Manchester City. Gosto muito desse duelo por conta do futebol atual. Mas existe todo um glamour, né? Do jogo entre Manchester United e Chelsea. Eu gosto muito dessa briga. Cara, na Inglaterra tem muitos clássicos. Não, mas são diversos. Você pode escolher. Liverpool e Everton é aquele jogo que a criança chora e a mãe não vê. Esse é o mais raiz, né? Porque ali são 2 times da mesma cidade, é como se fosse um Palmeiras e Corinthians, né? Por conta da longa tradição, né, entre esses 2 clubes. Sim, o Liverpool ganhando a Champions League, o Everton fez muitos anos que não conquista um título de grande expressão dentro do futebol inglês. Jogaço esse 5-2. Liverpool 32 jogos sem perder na Premier League, recorde, entrando mais um recorde na conta do Jürgen Klopp. E agora a campanha do Liverpool também é espetacular. E o Alexander citou sobre o Mundial. Eu acho que vai dar o Flamengo, viu? Você acha que vai dar Flamengo? Eu tô sentindo, não sei porquê, mas tá aquele cheirinho no ar que... esse negócio de cheirinho não é coisa boa. A história já acabou do cheirinho. Mas não sei não, você tá revivendo esse negócio do cheirinho. Eu acho que o Flamengo vai reviver 81, viu? Será? Tá com uma cara, que o Flamengo vai ganhar esse jogo. Não sei como, mas tá com jeito de Flamengo. E aí aguenta os flamenguistas pro resto da vida. Aí esquece. Não, mas aí vai ser de 38 e 38 anos. Vai ser que nem Cometa Halley. Então tá certo. Muito bom. Muito bem, galera. Vamos agora partir para mais um boletim. Vamos deixar aqui as nossas condolências ao Famalicão nessa rodada. Porque o Famalicão tá começando a cair na tabela. Fala isso não que eu choro, velho. Tá começando a cair na tabela. Isso não é das notícias mais agradáveis. E o Edson Guimarães vai nos informar o que tá acontecendo com o Famalicão, pelo amor do Senhor. Chega mais, Edson Guimarães, e traga as informações da Liga NOS, o Campeonato Português. Muito que bem, Boletim Lusitano presente mais uma vez e começando com os resultados da 12ª rodada da Liga NOS. Abrindo os serviços na sexta-feira, dia 29, o Santa Clara foi derrotado em casa para o Boa Vista, 2-1 para os achadrezados que se aproximaram do G4. Já no sábado, apesar de apenas 3 partidas, tivemos muitos gols. Primeiro, o Moreirense bateu o Aves por 3-2 de virada, com destaque para o centroavante angolano Fábio Abreu, autor de 2 gols. Na sequência, mais um jogador marcou 2 vezes. Dessa vez, o atacante brasileiro Carlos Vinícius colaborou para a goleada do líder Benfica por 4-0 diante do Marítimo. Fechando o sábado, para a tristeza de Ícaro Dias, que estava todo contente na semana passada, fazendo diversas piadas, o Famalicão perdeu mais uma vez. O algoz foi o Portimonense, que venceu os famalicenses por 2-1. No domingo, o Belenenses venceu o Tondela fora de casa pelo placar mínimo. No duelo dos Xarás, Vitória de Setúbal e Guimarães, 1 gol para cada lado. A surpresa negativa ficou por conta da derrota do Sporting para o Gil Vicente, desperdiçando a oportunidade de encostar no Famalicão. O Galo de Barcelos fez 3-1 nos Leões.
A rodada teve seu fim na segunda-feira. O Braga fez o dever de casa e bateu o Rio Ave por 2-0, assim como o Porto diante do Paços de Ferreira. Com isso, o G4 da Primeira Liga está assim. Benfica lidera com 33 pontos. Depois temos o Porto com 31, Famalicão continua em terceiro com 24, assim como o Sport em quarto com 20 pontos. O Boa Vista e o Braga encostaram, ambos estão com 18 pontos. O meio de semana em Portugal foi de Taça da Liga, com 4 partidas da segunda rodada da fase de grupos. O Gabriel e o Ícaro informarão os resultados para vocês na sequência. Continuando no Campeonato Português, vamos aos confrontos da 13ª rodada. Logo de cara, um jogão na sexta-feira, Boa Vista e Benfica. No sábado, mais 3 partidas, Marítimo e Santa Clara, Famalicão e Tondela, para encontrar a vitória, né? E o Aves recebe o Braga. O domingo será mais recheado, pois teremos 4 jogos. Vitória de Guimarães e Portimonense, Paços de Ferreira e Vitória de Setúbal, Sporting Moreirense, Belenenses e Porto. Fechando a rodada na segunda-feira, o Rio Ave recebe o Gil Vicente. Agora, para encerrar, dando um giro nas negociações envolvendo os times portugueses, o lateral direito João Pedro, que pertence ao Porto, mas está emprestado para o Bahia, pode continuar no Brasil em 2020, hein? Grêmio e Flamengo são os possíveis destinos do lateral. E cabe comentarmos um pouco sobre o grupo da morte da Eurocopa 2020, né? O grupo F tem apenas França, Portugal e Alemanha. Tá bom pra vocês? As últimas finalistas vão se encontrar logo de cara. Dura missão para a CR7 e companhia. Essas foram as informações do Campeonato Português. Eu sou Edson Guimarães para o Futebol na Veia e Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Famalicão, viu? Mais uma vez deixando a gente na mão. Tá ficando complicado o negócio, hein? Tá na terceira colocação ainda, mas... Porque o Sporting também, tá pelo amor de Deus. Tá dando uma colher de chá pro Famalicão também, porque perdeu na mesma rodada, né? Nos últimos 5 jogos, o Famalicão 2 derrotas, 2 empates, apenas 1 vitória. O Sporting 3 vitórias e 2 derrotas. Eu acredito que o Famalicão agora era um sonho bonito, um sonho de tentar buscar um título, mas... O título mesmo vai ser brigar ali pela vaga da Liga Europa. Tem que tomar muito cuidado com a equipe do Boa Vista e também com o Braga, que são equipes que podem tomar essa vaga do Famalicão, Gabriel. Pode ficar de barbas de molho, porque pode acontecer ainda uma tragédia se não tomar cuidado o pessoal do Famalicão, né? Vai cochilar o cachimbo cai mais uma vez. Exatamente. E vamos falar agora sobre a Taça da Liga de Portugal, né? Vamos aproveitar para passar os resultados de mais uma rodada, né? Que foi a segunda rodada, né? De 3 dessa fase de grupos, em que o Covilhã empatou em 1-1 com o Benfica. O Vitória de Setúbal perdeu em casa jogando contra o Vitória. O Vitória vencendo por 2-0. Esse jogo que foi nesta última quarta-feira. Covilhã e Benfica foi na última terça. E também na quarta-feira, Gil Vicente 0, Sporting 2. Lembrando que teremos também a partida entre Casa Pia e Porto. Esse jogo começará um pouco depois da nossa gravação. Então nós informaremos sobre essa partida na próxima semana, que é entre Casa Pia e Porto, Ícaro Dias. Então essas 4 partidas por essa segunda mão dos jogos. Destaque para o empate do Covilhã com o Benfica em 1-1. O Covilhã jogando em casa, o Benfica não conseguiu garantir os 3 pontos. Destaque da competição, Felipe Augusto com 3 assistências, brasileiro, e o artilheiro é o Murilo, também brasileiro. O Felipe Augusto joga pelo Rio Ave e o Murilo joga pelo Paços de Ferreira. É isso aí, agora chegou a hora da menina dos olhos de Ícaro Dias, chegou a hora de falar sobre o campeonato italiano. Lembrando que o campeonato italiano está sofrendo alguns problemas complicados com relação... muitos, né? Problemas com relação a racismo e essa nota triste que a gente costuma deixar, e a gente fica até um pouco chateado, né, de ter que tocar nesse assunto praticamente em todos os programas que nós já tivemos do Futebol na Veia aqui na Poliesportiva. Mas vamos falar, dar espaço para as coisas boas que acontecem no futebol italiano com o Kaique Ribeiro, que está sempre muito informado, trazendo coisas também sobre a culinária italiana, que é muito legal, é muito interessante. Então chega aí, Kaique Ribeiro, informe-nos e deixe a gente com fome, né? Toda vez ele deixa a gente com fome, falando sobre a culinária italiana, que é sempre... E não paga nada pra gente, né? Então nem manda alguma coisa pra gente aí qualquer hora dessas, tá bom? Chega mais, Kaique, informe-nos sobre a Série A.
Fala ragazzi, tutto bene? A 14ª rodada da Série A Team trouxe um novo líder da competição, mas primeiramente a Atalanta abriu a rodada e voltou a vencer na competição, ganhando do Brescia fora de casa por 3-0. Ainda no sábado, o brasileiro Bremer marcou o gol da vitória do Torino sobre o Genoa de Thiago Motta, por 1-0, e a Fiorentina fechou o sábado decepcionando novamente sua torcida ao ser derrotada Lecce por 1-0 em Firenze. No domingo, a Juventus tropeçou em casa diante do Sassuolo em 2-2. CR7 e Bonucci marcaram para os bianconeres, mas Boga e Caputo fizeram golaços e com o frango de Buffon, respectivamente. E agora, vamos homenagear o campeonato com o nosso momento culinária. Não é à toa que qualquer comida leva o nome de milanesa, né? Então, a Internazionale jantou um belo bife à milanesa no Giuseppe Meazza e com 2 gols de Lautaro e Toro Martinez, os Nerazzurri venceram a Spal por 2-1 e assumiram a ponta. Ainda no domingo, o Napoli, meu amigo, perdeu mais uma e dessa vez em casa para o Bologna de virada por 2-1 e a situação de Carlo Ancelotti começa a se complicar. A Lazio contou com mais uma grande atuação de Ciro Immobile e bateu o Udinese por 3-0. O atacante italiano passou Robert Lewandowski, que agora é o líder da corrida pela chuteira de ouro. Já com a outra equipe de Roma, os Giallorossi contaram com grande atuação de Pellegrini para vencer o Verona fora de casa por 3-1. E o Milan, em Ícaro Dias, voltou a vencer após 5 jogos e bateu o Parma por 1-0. Ouça agora a narração dele, o lendário Tiziano Crudeli, do gol de Theo Hernandes. Era 87. Gol! 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 Gol, 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 88, 88, 88, 88, 88, 88, ed è gol, 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 ed è gol. E para fechar, Cagliari e Sampdoria fizeram o melhor jogo da rodada. Os visitantes chegaram a estar na frente vencendo por 3-1, mas com grande atuação do brasileiro João Pedro, que empatou a partida. E no último lance do jogo, aos 51, Alberto Cerri garantiu a vitória do Sassuolo por 4-3. Agora, a Internazionale lidera a Série A com 37 pontos, um a mais que a Juventus. A Lazio vem 6 pontos atrás na terceira posição, seguida de Cagliari e Roma com 28 pontos, e fechando os G6 temos a Atalanta. No Z3, Genoa, Spal e Brescia continuam na briga contra a Série B nas últimas posições. Sobre algumas notícias, mais um técnico caiu na Série A. Apenas 3 jogos foram suficientes para Fábio Grosso deixar o Brescia e no melhor estilo Fortaleza, Eugênio Corindi pode voltar ao comando leonesa. Mas 2 estão ameaçados e são Carlo Ancelotti do Napoli e Vincenzo Montella da Fiorentina, que ainda não foram demitidos até a gravação desse boletim, podendo chegar a 8 técnicos demitidos antes da metade da temporada. Gostaria de ouvir a opinião aí do estúdio a respeito. Enfim, quando Ícaro Dias mencionou a possibilidade de De Arrascaeta reforçar a Internazionale em troca de Gabigol no último programa, parece que os Nerazzurri possuem outros planos para o artilheiro da Libertadores. A Inter estuda em mover Gabriel em uma troca e negociação com a Fiorentina para obter Chiesa. Essas foram as informações do futebol italiano com Kaique Ribeiro. Futebol na veia e poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Arrivederci! Gabigol envolvido em uma troca com Chiesa da Fiorentina. Troca agora. Trocaria agora? Agora, o Federico Chiesa é um jogador. O pai dele jogou muito tempo no futebol italiano. A fase dele é boa, né? Ele vem fazendo um ótimo campeonato. E o Gabigol jogar em Florença fácil. O problema é o Montella. E vai ficar um time bom, hein? Sim. Vai ficar um time bom. O time da Fiorentina. Gabigol de centroavante, Ribéry na ponta esquerda. É. O problema é o Montella, né? Montella que foi ídolo da Roma, conquistou o último título italiano com a equipe da Roma como jogador no início dos anos 2000. E agora, como treinador, teve uma boa passagem na Fiorentina, foi pro Milan, foi um desastre, foi um horror. E agora volta pra Fiorentina e não tá conseguindo recuperar a equipe de Florença. Outro cara também que já tá na Berlinda é o Carlo Ancelotti, mas esse eu aceito de coração aberto. A gente tava até conversando em off a respeito, né? Que ele não tá tendo uma boa campanha no Napoli, mas também o Napoli tá muito conturbado. O dono do Napoli não entende nada de futebol, que é um cineasta, então ele pensa mais em filmes do que pensar na própria equipe, então o Napoli está sofrendo bastante nesta competição. Muito bem, vamos agora para um rápido intervalo, já a gente volta, falaremos sobre ainda mais coisas. O programa está muito recheado de coisas hoje, tem muita coisa boa e você não perde por esperar, inclusive o boletim daqui a pouquinho de Carlos Vinícius, ele que é polivalente, ele que estava marcando gol lá no Campeonato Português há pouco,
você ouviu no boletim do Edson Guimarães, ele vai trazer também o boletim. É aquele que volta, ataca e volta pra marcar. Isso, ele ataca e volta pra marcar. Então vamos lá, vamos a um rápido giro, já a gente volta com mais futebol na veia aqui na Poliesportiva. Você está ouvindo Futebol na Veia. Voltamos já direto para uma viagem, né? Tivemos uma conexão, vamos viajar agora de maneira direta para a América do Norte. Vamos falar sobre MLS, falamos sobre o Carlos Vinícius, ele que é o homônimo do rapaz que marcou gol lá, o brasileiro que marcou gol lá no Campeonato Português. E ele vai trazer as informações agora, o nosso Carlos Vinícius, sobre a Major League Soccer. Então chega mais, Carlos Vinícius. A janela de transferências da MLS finalmente abriu e seguirá aberta até o final de fevereiro. E as contratações já começaram com tudo. Assim, o Inter Miami fechou com 2 jogadores dos Estados Unidos. Primeiramente, o tricampeão da MLS Cup, De La Garza, que estava no Rostock Dynamo. Depois foi a vez do arqueiro Luis Robles, que defendeu a meta do New York Red Bull por 7 anos. Dessa maneira, o Inter Miami fechou com os 3 goleiros do seu elenco e Robles provavelmente irá assumir em definitivo o gol do time. Como sempre, os boatos sobre o time de David Beckham chamam muita atenção. O nome da vez é Ignacio Fernandes, vice-campeão da Libertadores com o River Plate. De acordo com o jornal AS, o argentino, além do Miami, é alvo do Los Angeles Galaxy. Outro boato que ganhou força foi a chegada de Carlos Vela ao Barcelona. Segundo a mídia mexicana, Vela chegaria para substituir o francês Dembélé, que se lesionou novamente. Lembrando que em 2018, Vela ficou muito perto de ir em direção à Catalunha. Porém, o Barcelona preferiu ficar com o ganês Boateng. Deixando os boatos de lado, o Orlando City anunciou Oscar Pareja como seu novo treinador. O mexicano estava no Tijuana neste ano e fez campanha de meio de tabela. Por fim, novamente, o jornal AS fez uma lista de 20 jogadores mais valiosos da MLS. A matéria usa como fonte o site Transfer Market. O top 3 é composto por 2 jogadores do Atlanta. A terceira colocação é de Vela, avaliada em 15 milhões de euros, mesmo valor de Pity Martins, meio-campo argentino, que é companheiro do venezuelano Josefo Martins, o mais caro entre eles, 17 milhões. Essas foram as últimas notícias na tela do Tio Sam com Carlos Vinícius. Futebol na veia e poliesportiva, aqui o futebol corre com mais emoção. O mercado da bola na MLS já está agitando. O Inter Miami, claro, vai ser o time que mais vai precisar contratar gente. Tem o Robles, que agora vai se tornar o goleiro, talvez titular, né? E os ventos podem soprar o Vela lá pro Barcelona ainda? Acho difícil, viu? Porque o Dembélé machucou de novo, né? Não, o Dembélé é um caso sério. É popular canela de vidro, né? Mas eu acredito... Seria o Lisieiro do... não posso falar assim do Lisieiro. Lisieiro eu conheço a família do cara, não posso meter o sarrafo desse jeito, mas ele tem muito problema de lesão, o Dembélé. O Dembélé é um cara que tem um talento muito grande, mas na hora do vamos ver, trava. Não roda. Complicada essa situação. E com relação ainda ao mercado, tem alguma novidade mais? O que você está achando também, Ícaro, sobre tudo isso que está acontecendo agora? Porque começam as especulações, né? Eu tô achando que o mercado vai ficar bem tranquilo por enquanto. Tem muitas especulações, mas quando virar a janela de janeiro... Precisa ainda os outros campeonatos, né, terem essa parada também para o negócio começar a ferventar mesmo. O não vai pegar fogo a partir de janeiro, que daí você já tem a janela aberta da Europa. Aqui na América do Sul vai terminar alguns campeonatos, Uruguai, Argentina, brasileiro, enfim. Acho que a partir de janeiro a coisa começa a ter um outro rumo. Até o Nacho Fernandes, né, jogador do River, sendo ventilado também para chegar no Los Angeles Galaxy, quem sabe. Vamos agora para o México, vamos pegar o nosso avião, vamos partir rumo ao México, terra de Roberto Gomes Bolanhos. E o Márcio Reis é aquele cara que vai nos manter bem informados sobre o Tequilão. Nessa semana, mais novidades com ele. Então chega mais, Márcio Reis. Buenas tardes, Gabriel Max e Ícaro Dias. E o Tequilão dessa semana vem pesado. Sabe por quê? Chegamos à semifinal do Apertura 2019. E antes de falarmos de como serão esses confrontos, bora lá relembrar como foram as quartas de finais.
Os jogos de ida ficaram assim: Morelia e Leão empataram em 3-3 no estádio Morelos. Para avançar à próxima fase, uma vitória simples bastava para ambos. Agora, empatando seria mais difícil. Para o Morelia, classificar com empate seria 4-4, 5-5, 6-6, acima de 3 gols. A situação do Leão era bem parecida, porém, La Fiera decidiria em casa. E em pleno estádio New Camp, o Leão saiu na frente, mas sofreu o revés de virada e viu os canários avançarem às semifinais com gol salvador do peruano Edson Flores, de 25 anos. Na quinta-feira passada, o Necaxa goleou o Querétaro por 3-0 e ficou bem tranquilo para o jogo de volta, que foi nesse último domingo, 1º de dezembro. Os Raios poderiam perder por 2 gols de diferença e ainda assim estariam nas semifinais. E olha, ficou no quase. Os Galos Blancos, jogando em casa, abriram 2-0 com 16 minutos de jogo, resultado que permaneceu até os 34 minutos do segundo tempo. Aí, nos últimos 11 minutos de partida, o Necaxa virou o jogo, isso mesmo, em 11 minutos os Raios viraram, fizeram 3 gols e garantiram a classificação. Outra equipe que garantiu a classificação no jogo de ida foi o Monterrey, que no BBVA Vancomer bateu o Santos Laguna por 5-2 e no domingo passado ficou no 1-1, chegou às semifinais. Agora, o último confronto, esse sim, foi o duelo das quartas de finais. Na terça-feira passada, dia 29 de novembro, América e Tigres foram a campo. O Tigres saiu com a vantagem de 2-1 de virada, mas foi um baita jogo. Teve VAR anulando pênalti, penal que teve que ser batido 2 vezes, pois houve invasão, foi demais. Na volta, para o Tigres avançar, bastava um empate, para o América uma vitória por 2 gols de diferença. Nessa segunda, as equipes foram a campo e o América começou avassalador, 3-0 no primeiro tempo, resultado perfeito. Aí, volta o segundo tempo, e aos 25 minutos do segundo tempo, o Gignac recebe na entrada da área, abre a bola para Valência, cruza na área, e Gignac pega de voleio para fazer 3-2 e coloca os Tigres no jogo. Acompanhe como foi. Não lhe sirve para nada. Perderia a série e aqui está buscando o gol. Viene al centro. Faltava mais um para a classificação dos felinos, porém, aos 40 minutos da etapa final, Emanuel Aguilera converteu e deu os números finais da partida, 4-2 América. Agora as semifinais ficam assim: Monterrey e Necaxa, Morelia e América. E na semana que vem eu trago aqui para você os classificados à grande final do Apertura 2019. Eu sou Márcio Reis para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui o futebol corre com mais emoção. Tá acabando a Liga MX, Ícaro Dias, e o negócio tá ficando cada vez mais apertado. Já estamos chegando na semifinal. Temos resultado entre Monterrey 2, Necaxa 1. E neste próximo sábado teremos a definição na segunda partida entre ambas as equipes. Lembrando que também tem o confronto entre Clube América do México contra o Monarcas. Engraçado, Gabriel, que todas as equipes que terminaram em primeiro... E só reiterando aqui, que a partida entre Monarcas, a primeira partida, né, entre Monarcas e América do México, será nesta quinta-feira, às 23h30. Então, se você tiver oportunidade, pode ouvir ainda essa partida, né? Se tiver insônia, é sempre bom. Tá bom? Então vai lá, pode continuar, Ícaro. Engraçado que Tigre, Santos Laguna, Querétaro e Leão foram as melhores equipes classificadas e todas caíram. Algo surpreendente, ainda mais com a vitória do América. A América que vinha com crise, a América treinada pelo Miguel Herrera, o folclórico treinador mexicano. O Monterrey que está classificado para o Mundial Interclubes, conseguindo uma classificação em cima do Santos Laguna, que foi a melhor equipe da fase de grupo, na primeira fase. O Querétaro, que vinha bem na competição, sofrendo um revés contra o Necaxa, a melhor disputa das quartas de final, essa disputa entre o Morelia e o Leão, que foi decidida no finalzinho do jogo. Então, sensacional essas partidas do Campeonato Mexicano. É isso aí, então estamos prestes a anunciar também qual será o campeão
do mexicano, do Tequilão. Vamos agora com Pedro Ferri, futebol argentino, pegando o nosso avião agora para cada vez mais próximo. Fizemos um caminho um pouco diferente dessa vez, traçamos uma rota um pouco diferente e agora chegamos ao futebol argentino com Pedro Ferri, que traz todas as informações sobre tudo que está acontecendo. Tem musiquinha, tem de tudo. Chega mais, Pedro Ferri. A Superliga Argentina teve início no último sábado, quando Racing, Defensa e Justicia empataram em 1-1. Inácio Aliceda abriu o placar para os visitantes logo aos 3 minutos da etapa inicial. Porém, 9 minutos depois, Darius Vitanite, em cobrança de pênalti, empatou para os mandantes. Cabe lembrar que essa foi a última partida de Eduardo Cudê à frente da Academia no Cilindro de Avellaneda. Isso porque, ao que tudo indica, El Tchatcho assumirá o comando técnico do Internacional a partir de 2020. Dessa maneira, tanto no início quanto no final do jogo, os Cintias cantaram a música Ixalové, esse é o equipo de Cudê. Ao todo, o técnico dirigiu 71 vezes o clube, com 36 vitórias, 24 empates, 11 derrotas, 111 gols feitos e 67 sofridos, e um título conquistado, o campeonato argentino da temporada passada. No sábado, os trabalhos foram abertos por Estudiantes e Atlético Tucumã. O ponto máximo do confronto, entretanto, não esteve nos gols de Ángel Gonçalves para os Pinchas ou de Marcelo Ortiz para os tucumanos, e sim na reinauguração do estádio Jorge Luiz Hirsch. Um incrível recebimento com bandeiras, fogos de artifício, sinalizadores e tudo que um bom ambiente futebolístico exige foi visto no Uno, como é popularmente conhecida a cancha, que depois de 14 anos está reinaugurada. No duelo dos líderes, Boca Juniors e Argentino Juniors entregaram muito menos do que o prometido. Na Bombonera, Ramon Ábila aproveitou a falha do goleiro Lucas Chaves para deixar o conjunto chinês em vantagem no marcador aos 29 minutos da primeira. No retorno dos vestiários, os visitantes passaram a tomar as rédeas do jogo. Assim, logo aos 9 minutos, após toque magistral de calcanhar de Damian Batachini, jovem atacante de 23 anos que interessa ao River Plate, Santiago El Tanque Silva fez valer a lei do ex e teve frieza, cara a cara com Andrada, para dar apenas uma cavadinha, que morreu no fundo do gol. Com o empate, ambos chegaram aos 28 pontos e permaneceram na ponta da tabela. Porém, viram o River se aproximar. No estádio Marcelo Bielsa, a equipe comandada por Marcelo Gallardo chegou a estar perdendo por 2-0. Christian Lema e o santamonense Luiz Leal, que imitou o Gabigol na comemoração do segundo gol, deixaram o News Old Boys com uma boa vantagem. No entanto, ainda antes do intervalo, Nacho Fernandes, em cobrança de falta, diminuiu. Já na segunda etapa, o panorama mudou completamente após o minuto 7, quando entraram Juanfer Quinteiro e Nath Escoco. O River passou então a encurralar o News, e aos 20 minutos, Borré empatou. Esse, aliás, foi o gol de número 8 do colombiano, um dos artilheiros do campeonato. 6 minutos depois, Escoco fez valer a lei do ex e virou para os missionários. Nacho nem comemorou, já que antes do pontapé inicial foi homenageado pelo clube leproso, no qual soma 156 partidas, 67 gols, 13 assistências e 2 títulos. Com contrato válido somente até julho, o camisa 32 disse na saída do estádio que tem ideia de voltar ao Newell's. No domingo, destaque para a goleada de 5-0 do Tajeres, nono colocado, sobre o Godoy Cruz. Aliás, olho em Nahuel Bustos, de 21 anos, revelação dessa Superliga, autor de 8 gols. No entanto, todas as atenções estavam voltadas para o estádio José Amalfitani, mais especificamente sobre Cubeiro, que depois de uma vida inteira dedicada ao Vélez Sarsfield, estava pendurando as chuteiras. O zagueiro entrou em campo aos 43 minutos da segunda etapa, para delírio da torcida, quando o 3-1 já estava sacramentado. Ao todo, Poroto passou 21 de seus 40 anos em Liniers, onde defendeu o Fortim em 633 partidas, tendo conquistado 7 títulos, com um detalhe. Além de ser o homem que mais levantou taças locais pelo Vélez, é o único jogador na história do futebol argentino a sagrar-se campeão em 3 décadas diferentes. Essas foram as informações da Superliga Argentina. Eu sou Pedro Ferri, para o Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva. Aqui, o futebol corre com mais emoção. Este foi Pedro Ferri, sempre deixando a gente muito bem informados sobre o futebol argentino, Ícaro Dias. Sim, o Pedro sempre dá
dar aula nas canchas argentinas. Toda uma história, sempre muito legal. Aliás, história essa que Boca Juniors e Argentino Júnior foi um jogo polêmico, com os torcedores do Boca tentando entrar com uma máscara imitando o Juan Román Riquelme, ídolo máximo do clube, sendo proibido. Jogaram nota de $100 com a cara do Riquelme, né, que tudo indica, parece que o Riquelme quer se candidatar a presidente do Boca, e tem muita gente que não quer, enfim, por ele ter jogado na Argentina Júnior, enfim, uma verdadeira piada nessa parte. Mas falando sobre a parte de boa na tabela, o River Plate, depois da tunda que levou na Libertadores, voltando a crescer na competição, o próprio Racing também, agora perdendo Eduardo Cudê para a equipe do Internacional, tudo indica que ele vai assumir o Colorado, e tudo indica que o São Paulo possa assumir o Racing na próxima temporada, mas já tem alguns portais da Argentina, o próprio TNT Sports falando que provavelmente não vai ser ele que vai assumir a equipe do Racing, que ele poderia assumir outro clube aqui no Brasil, e com isso o campeonato argentino ganhando mais corpo para a próxima temporada. É isso aí, agora a gente vai rapidamente viajar mais uma vez, vamos... poderia pegar um carro também, vamos de avião, melhor, vamos de avião, a gente vai mais confortável. Vai que o carro não pega, né? Vai que dá problema, né? Vai que acaba a gasolina no meio do caminho aí, Deus me livre. Mas vamos até o Uruguai, vamos com o Luciano Massi, com o boletim Além de Cavani e Soares. Além de Cavani e Soares? Além de Cavani e Soares, vamos ouvir, tem só essa deixa para ele poder chegar aí. Chega mais, Luciano Massi, informe-nos sobre a primeira divisão do Uruguai. E o futebol continua a todo vapor na terra de Eliomar Marcon e Araquém de Melo. É isso aí, caros ouvintes, o futebol uruguaio não é feito apenas de Cavani e Soares. Bom, começando o nosso giro pelas canchas do Paisito, na última quinta-feira, 2 jogos encerraram a 14ª rodada do Clausura. No primeiro deles, o Nacional bateu o já rebaixado Rampla Juniors por 4-3. Sebastião Fernandes fez um golaço de letra e sacramentou o triunfo bolsijudo. Corner que toma Nacional, tá gol! Gol, Sebastián Fernández! Gol de Nacional! Vino el córner, la pelota al área chica y Sebastián Fernández de taco coloca la pelota junto al poste izquierdo, decretando el 4º gol nacional. Muy festejado por... Na outra partida, a equipe do Fênix surpreendeu e venceu o Defensor Sporting pelo placar de 3-2. O destaque ficou para o hat-trick marcado pelo brasileiro Leonardo Coelho, o primeiro estrangeiro a marcar 3 gols em uma partida do Campeonato Uruguaio. Agora vamos dar uma pequena pausa no futebol para falar sobre o infeliz episódio que aconteceu no último sábado. Insatisfeitos com um pênalti não marcado na derrota do Nacional contra o Defensor, duelo disputado a 2 rodadas, supostos torcedores do Nacional invadiram e roubaram a casa do presidente da Associação de Árbitros, o senhor Marcelo de Leon. Além dos objetos furtados, os ladrões picharam uma das paredes da casa. Na pichação estava escrito bolso, uma das alcunhas para os torcedores e apoiadores do Nacional. Felizmente, Marcelo de Leon não estava em casa durante o roubo. Em virtude desse triste acontecimento, a 15ª e última rodada do Clausura foi cancelada e remarcada para esta quinta-feira 5. Voltando ao que interessa, vamos falar sobre os destaques da 15ª rodada. Anote aí. O Boston River, que luta contra o rebaixamento, encara o Danúbio. A equipe do Racing, que também briga por sua permanência, recebe o Plaza Colônia. Em seguida, teremos 3 duelos fundamentais na corrida pelo título. O Nacional visita o Juventude. A equipe do Peñarol mede forças com o Cerro Largo. E por fim, o Progresso visita o Defensor Sporting. Todos esses jogos vão acontecer hoje, mas a bola só vai rolar depois do fechamento do nosso programa. Para saber quem levantou o caneco do Clausura e também os rebaixados para a segunda divisão, acesse o site Futebol na Veia. Lá você encontra tudo sobre o futebol na terra de Eliomar e Araquém de Melo. Aliás, eu ainda preciso falar quem foram esses 2 jogadores. Nascidos em épocas distintas, Eliomar e Araquém foram os 2 únicos brasileiros artilheiros do Campeonato Uruguaio. Araquém de Melo conseguiu tal façanha em 1966, quando marcou 12 gols com a camisa do Danúbio. Já Eliomar Marcon fez 18 gols com as cores do Defensor Sporting e terminou na artilharia do campeonato em 2001.
Essas foram as informações do Campeonato Uruguaio. Luciano Massi para Futebol na Veia e Rádio Poliesportiva, aqui o futebol corre com muito mais emoção. Com muito mais emoção, você ouve o futebol aqui no nosso programa. Lembrando que temos jogos em andamento durante a gravação do nosso podcast. Estão jogando Liverpool e River Plate, está 0-0, a partida está no primeiro tempo. Assim como Wanderers e Cerro Largo, 0-0 também. Já saiu o gol na partida entre Boston River e Danúbio, está 1-0 para o Boston River. O Racing está ganhando por 1-0 do Plaza Colônia. O Rampla Juniors com 7 minutos de jogo. É isso mesmo, produção? 2-0 em 7 minutos? Rapaz, tá amassando o Fênix do Rampla Juniors, 2-0. Defensor Sporting e Progresso jogam às 8h30 da noite, nesta quinta-feira. Penharol e Cerro Largo. Tem outro gol, Gabriel. Ih, pintou gol? Pintou gol. Pintou gol onde? Pintou gol no jogo do Boston River. Mais um? Mais um. Tá quanto agora? 2-0. 2-0 Boston River, que beleza, hein? E mais uma partida entre Juventude e Nacional. Então o Cerro enfrentando o Wanderers, o Penharol enfrentando o Cerro Largo. Eu havia falado Cerro Largo contra o Wanderers, mas corrigindo a informação. Então Cerro e Wanderers e Penharol e Cerro Largo. Este jogo às 8h30 da noite também, assim como Juventude e Nacional, Ícaro Dias. Só corrigindo, o Racing tá 2-0 no Plaza Colônia e o Rampla fez 2-0 no Fênix. Só pra isso. Boston River tá 1-0. Eu tinha falado que tava 2-0, mas tá 1-0. É que eu tinha falado já do Rampla Juniors, que no comecinho do jogo já meteu 2 já, né? É que o Campeonato Uruguai, alguns escudos acabam confundindo as nossas mentes. Muito. Mas que campanha do Nacional, né? O Nacional que tá brigando ali pelo título do Clausura, né? Com 31 pontos ao lado do Penharol. Tem ainda a companhia do Progresso e do Plaza Colônia, então tá bem apertado essa parte do encerramento do Campeonato Uruguaio. E na tabela anual também temos uma certa disputa entre Nacional e Penharol. A disputa está entre 1 ponto de diferença. O Cerro Largo pode até tentar chegar, lembrando que Nacional, Penharol e Cerro Largo já estão classificados para a próxima Copa Libertadores. O Progresso ainda briga por essa vaga junto com o Liverpool, né? O Liverpool que já tem a vaga na Copa Sul-Americana por ter vencido o intermédio. É isso aí, Ícaro Dias. Então vamos aguardar ainda. Já pro próximo a gente deixa tudo certinho, a gente já explica quem conquistou título, como que terminou essa disputa do Clausura e como vai terminar também a tabela geral do Campeonato Uruguaio, tá certo? Certíssimo. Então é isso aí, vamos fazer o seguinte agora, vamos rapidamente falar sobre um torneio que vai rolar em 2021. 2020? Em 2020 já vai rolar? Tá previsto para 2020. Já estamos falando sobre um campeonato continental, falando sobre futebol sul-americano, um super campeonato. Eles querem voltar à existência da uma sul-americana, né? Uma Supercopa Sul-Americana. Com os campeões da Taça Libertadores, né? Exatamente, com todos os campeões da Taça Libertadores, temos 25. A última edição que ocorreu do torneio foi no ano de 1997. Eu lembro muito bem dessa edição, da edição que o River Plate conquistou o título em cima de São Paulo, no dia 17 de dezembro de 1997. Naquela edição, o único convidado foi o Vasco, porque o Vasco não tinha Libertadores, mas tinha conquistado o torneio sul-americano de 48, que para muitos vascaínos, como o Luciano do Futebol na Veia, considera como título continental. Então agora, com 25 equipes, não sei como a Conmebol vai montar esse torneio, quais serão as datas, mas que seria muito legal ter essa disputa para ver quem é o manda-chuva dentro do futebol sul-americano. Dentro desses campeões, né, de diversos anos, quem figuraria então entre o campeão dos campeões, é isso? Sim, exatamente, né? E nesse período de 97 para cá tivemos o Once Caldas, campeão de Libertadores, o Vasco, Corinthians, Palmeiras, Internacional de Porto Alegre, Atlético Mineiro, São Lourenço, a LDU, enfim, várias equipes que vão fazer parte agora desse torneio, né? Então vai ser muito interessante
essa Supercopa Libertadores. A Supercopa Libertadores era o nome que tinha antigamente, né? Isso. Agora é Supercopa Sul-Americana. Supercopa Sul-Americana com 25 equipes, né? Então provavelmente vai ter uma equipe que vai entrar. Não sei se vai ser em formato de grupos, não sei como vai ser se vai ser mata-mata, enfim, mas a gente tem uma esperança que seja muito legal esse torneio para reviver os anos 90, né? E outro ponto também, só para deixar o ouvinte um pouco mais aguçado, teremos os 4 times paulistas na próxima edição da Copa Libertadores, algo inédito em história da competição. É verdade, hein? Teremos Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo se enfrentando na Copa Libertadores da América nesse ano de 2020. Emoção não vai faltar, né? Emoção na Supercopa não vai faltar, emoção na Libertadores menos ainda, né? É verdade. Vamos aguardar também que o Corinthians ainda tem que passar por aquela pré-fase ainda, né? Tem aquele... tem mas eu espero que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com o São Paulo neste ano de 2019. Rapaz, eu fui levar uma colega minha lá na Arena Corinthians pra conhecer, eu não tive oportunidade de trabalhar lá em loco, mas eu fui conhecer a Arena, né? Um belo local, por sinal. E o pessoal da Arena brincando, falando, olha, a gente pode correr o risco de pegar um Tolima na pré-Libertadores. Meu, o pessoal lá tudo... Já treme na base. Já treme na base, mas acredito que... Pra espantar todos os fantasmas. Esse raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, não. Vamos torcer para o futebol brasileiro chegar bem, né, representado nessa próxima Libertadores da América. Muito bem, vamos encerrar o nosso programa, Ícaro Dias? Mas já? Já chegou o momento. Cedinho? Chegou cedo. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode acompanhar o nosso programa pelo Spotify, né? Lembrando que teremos novidade também na Poliesportiva. Vamos também replicar o nosso programa pela nossa página no Spotify também da Poliesportiva, além do Futebol na Veia, que segue também com a sua programação normal. Lembre-se que você pode ouvir o nosso programa no site www.radiopoliesportiva.com.br, ou então você acessa as publicações também no site do Futebol na Veia, tá sempre rolando lá também, www.futebolnaveia.com.br. Lembre-se também de curtir as nossas mídias sociais, da Rádio Poliesportiva primeiramente, @Rádio Poliesportiva no Instagram, www.facebook.com/Rádio Poliesportiva, claro, no Facebook, e no Twitter, @RPoliesportiva. Já pelo Futebol na Veia, você pode seguir @Futebol na Veia, só procurar lá no Instagram, tá bom? Também temos perfil no Twitter e também, claro, né, no Facebook, é só você colocar www.futebolnaveia.com. Vamos voltar de novo. www.facebook.com/Futebol na Veia, e você acompanha as notícias do futebol pelo Brasil e pelo mundo, e os esportes de maneira geral no Brasil e no mundo você acompanha na Rádio Poliesportiva. Muito obrigado, Ícaro Dias, mais uma vez. Até a próxima semana. Até a próxima semana com mais novidade no mundo afora. Muito obrigado. Semana que vem então estaremos de volta em mais uma edição, a 17ª edição do nosso, do meu, do seu, do nosso Futebol na Veia, que sempre deixa você muito informado, com descontração, com muita coisa legal pra você, muitas curiosidades, isso é o mais importante, tá bom? Então até a próxima semana, estaremos de volta novamente com mais um Futebol na Veia. Me despeço desse programa, valeu, fui! Termina agora Futebol na Veia, na Poliesportiva.